Eu estava pregando na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, um tempo atrás. E lá é uma igreja muito grande, tem 7.000 assentos. E no final do culto, eu estava lá na porta vendendo meus livros, DVDs, CDs, áureos e bons anos aqueles. Aí inventaram o YouTube e aquele demônio do Spotify. Porque não é você. Ninguém compra mais nada da gente, é uma loucura, né? Mas naquela época a gente ficava empolgado. Quando o culto era uma benção, a gente vendia tudo, né? Teve uma época que eu vendia até a minha sogra, mas eu não entregava. Eu só vendia, mas não entregava. Eu estava lá na porta vendendo meu material. Foi chegando perto de mim um mineiro. Claro, Minas Gerais tem que ter mineiro, né? Mas era um mineiro matuto. Ele veio assim, como quem não queria nada, né? Com a sacolinha na mão, veio comendo pelas beiradas. Ele parou na minha frente e falou assim: ô pastor, eu senti de te dar um presente. Eu falei: e eu senti de receber, me dê logo, né? Ele enfiou a mão naquela sacola branca de supermercado e tirou uma caixa de paçoquinha embrulhada. Quem já comeu paçoquinha embrulhada aqui? Vamos elogiar a paçoquinha no idioma de Minas? O trem bom, só. Tem algum mineiro aqui? Essa raça está no mundo inteiro. Eu estava pregando em Nagoya, no Japão. Tinha 1.200 pessoas com o olhinho rasgado na minha frente. Falei: aqui não tem. Aí eu perguntei: tem algum mineiro? Não é que levantou um japonês mineiro? Levantou assim: uai, só estou aqui. Eu falei: mas você zóio rasgado. Aí ele falou um negócio que até hoje eu não entendi. Ele falou que era Sansei, Nisei, não sei, um negócio desse aí, né? Mas estava lá. Essa raça domina o mundo, né? Esse mineiro falou: eu senti de te dar. Eu falei: eu senti de receber. Ele foi maquiavélico. Ele esperou desembrulhar a paçoquinha. Ele esperou dar uma mordida na paçoquinha. Quando eu mordi a paçoquinha, ele deu o golpe. Pô, pastor, o senhor pode orar por mim agora? Depois da paçoquinha, né, eu falei: eu faço qualquer coisa por você, meu filho. Aí eu falei: mas você quer oração por quê? Comecei a conversar até eu degustar a paçoquinha. Eu não devia ter perguntado, porque ele contou a história. Mineiro, quando conta história, senta que vai longe, né? E ele começou: então, pastor, ontem de noite eu fui numa vigília. Quando ele falou que foi numa vigília, eu não sou gente. Eu falei: desculpa, você foi aonde? Ele falou: numa vigília. Aí eu enfiei o resto da paçoquinha na boca, para não ter uma crise de riso, né? Porque eu conheço vigília. Vigília foi a primeira da minha vida. Eu falei: tá, filho, mas e daí? Foi daí, pastor, que não era vigília de crente normal, não. Era vigília de crente doido. Eu sou pentecostal. Eu conheço vigília de crente doido, mas eu queria ouvir da boca dele. Eu falei: o que é uma vigília de crente doido, meu filho? Ele falou: pastor, é aqueles cultos de vigília que quando o Espírito Santo desce, parece que os crentes receberam o espírito do Bruce Lee. Eles ficam assim... Jesus usa, mas quando o inimigo pega, dá isso aí. Volta para o espírito, Roberto. E eu falei: e daí, filho? Foi: e daí, pastor? Que lá pelas tantas veio um profeta doido falar comigo. Chamar profeta de doido é redundância, eu já falei isso aqui. Mas eu queria ouvir da boca dele o que era um profeta doido de vigília de crente doido. Falei: o que é um profeta doido para você, filha? Pastor, é aqueles profetas que quando vêm profetizar para a gente, eles quase matam a gente do coração, uai. Eu falei: mas como assim? Pastor, o senhor já foi em vigília? Eu falei: muitas. O senhor sabe que a vigília tem aquela hora que está quebrando tudo, o povo está pulando, gritando, mas daqui a pouco quieta todo mundo fica cansado. Tem uns que dormem, de repente alguém pega e bate num pandeiro. Tem gente que já acorda falando em línguas, mostrando que é mais espiritual do que os outros, né? Falei: e aí? Pastor, estava todo mundo quieto. Eu estava encostado na parede da igreja em pé, porque não tinha lugar para sentar. Eu estava olhando para o púlpito. O profeta veio lá de trás, pastor. Ele veio na ponta do pé, chegou por detrás de mim, pastor, e botou a mão no meu ombro. E ele parou de falar. Eu falei: botou a mão no ombro e foi pastor, aí que me deu desarranjo. Foi: mas desarranjo intestinal? Ele falou: foi, mas por que ele botou a mão no seu ombro? Eu falei: não, pastor, me deu desarranjo, porque quando eu fui à cara do profeta, eu virei a cabeça e ele fez assim: homem, olha o que eu faço. Alguém já teve uma experiência dessa aqui? Tem uns, é terrível, não é?
Ele falou: pastor. Eu falei: e aí, meu filho? E aí, pastor? Eu estava aqui catando a minha alma, porque a alma já estava uns 3 metros para fora do corpo. Agarrei ela para voltar em mim. Olhei, pastor, estava o profeta com uma cara feia. Falei: como era a cara dele? Ele fez, então vou imitar. Ele falou que o profeta fazia assim, ó. Falei: pastor, o profeta agarrou a minha mão. Falei: e aí, pastor? Que ele falou assim: entra tu comigo nessa carruagem de fogo agora. Ó, tem uns de vigília aí. Eu falei: e o que é que você fez? Falei: pastor, não tive outra opção. Falei: por quê? A mão do profeta parecia uma raquete de tênis. Ele agarrou a minha mão, pastor, e o homem dava 2 de mim. E pastor, o pior foi que a carruagem começou a andar. Eu falei: pastor, eu tentei segurar, mas não deu. Pastor, esse homem começou a me arrastar, eu fazendo de tudo para não ir. Não teve jeito, ele era mais forte do que eu. Pastor, ele saiu de lá. Ele atravessou a frente do púlpito, marchando, e todo mundo me olhando, eu morrendo de vergonha. Pastor, ele deu 2 voltas na igreja. Aí ele pegou o meio do corredor da igreja e foi para o meio da rua. Pastor, era 4 horas da manhã. Esse homem resolveu acelerar a carruagem, pastor. Pastor, mas ele saiu num tropelo correndo comigo. Nós demos uma volta no quarteirão. E eu falei: e o que você fez? Eu falei: pastor, não tinha jeito de descer. Eu me envolvi. Ele falava glória, eu falava glória também. Ele falava aleluia, eu dizia aleluia. Pastor, ele falou em línguas e eu fui renovado também. Foi uma glória. Pastor, quando eu já estava gostando desse passeio, o homem parou na porta da igreja e resolveu entrar dentro da igreja de novo. Ele entrou pelo corredor correndo e me arrastando. No meio do corredor ele brecou e me empurrou. Eu saí catando cavaco pelo meio da igreja. Pastor, eu levantei a cabeça para ver o que deu no profeta. Estava ele com a cara feia de novo, agora com a mão na cintura, um dedo apontado, fazendo assim. E aí ele disse: homem, olha o que eu faço. Eu te tiro daqui e eu te levo por ali. Aí eu te levo por lá. Aí eu te trago por aqui. Aí eu vou te tirar daqui. E aí eu vou te abrir as portas lá fora. Aí lá no mundo eu vou dar uma volta grande com você e vou te exaltar. E quando eu te exaltar, eu te faço entrar aqui dentro de novo, para que as pessoas vejam que eu sou Deus, que quando falo, cumpro cada uma das minhas palavras. Ele diz que o profeta, glória a Deus, ele diz que o profeta terminou dizendo assim: agora contempla aí na sua frente a rampa do palácio do Planalto, porque vou eu te colocar entre os príncipes e os reis desta terra, diz o Senhor. Eu acho muito bonito a criatividade do profeta, porque a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Não é o espírito que está usando o profeta, é o espírito do profeta. O profeta recebe a mensagem aqui. Ele pode vir e escolher uma forma de falar. Tem profeta que é caladinho. Ele chega e diz assim: olha, eu vi isso. Tem profeta que diz: assim diz o Senhor. E tem profeta que não fala nada. Ele leva a mensagem para casa. Depois ele vai ter que se ajustar com quem mandou, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Eu amo a criatividade profética. Mas quando ele terminou de contar isso, ele contou, e eu fiquei tão empolgado, que ele teve uma crise de riso, que eu não entendi porque que ele estava rindo. A barriga dele balançava. Eu enfiei a mão aqui dentro do meu bolso, paletó, peguei um cartão de visitas e coloquei o número do meu celular, estiquei a mão e entreguei para ele. Ele pegou, parou de rir, falou: o que é isso, pastor? Eu disse: é o meu celular particular. Ele: nossa, eu vou ter seu número. Eu disse: vai. E ele falou: para quê, pastor? Eu falei: para quando você subir a rampa do palácio, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Eu quero ter um amigo importante desse jeito. E eu esperava que ele desse um grito como vocês deram aqui, mas ele abaixou a cabeça. E quando ele levantou, os olhos dele estavam marejados em lágrimas. Ele começou a chorar. E ele disse: o senhor acredita mesmo nisso, pastor? E eu falei: por que não acreditaria? Ele falou: pastor, eu moro num bairro aqui de Belo Horizonte que nem a polícia tem coragem de entrar dentro dele. Eu moro numa casa tão pequena, eu, minha esposa e 4 crianças. Pastor, o senhor sabe como é que eu sustento minha família? Vendendo essas paçoquinhas nos semáforos de Belo Horizonte.
O semáforo fecha, eu corro, coloco uma de cada uma delas em cima dos retrovisores dos carros e tenho que cronometrar os segundos para voltar recolhendo e contar com a bondade de alguém que me dê 2 ou 5 reais por uma paçoquinha dessa. É com isso que eu levo comida para 4 crianças. Eu não sei ler, eu não sei escrever, não tenho pai nem mãe. A casa onde eu moro não tem chave, a porta é escorada com uma cadeira. Aí ele perguntou de novo: o senhor acredita mesmo que um dia eu posso viajar o mundo? Que eu posso um dia subir a rampa do Palácio do Planalto? Eu estava cansado. E o que ele falou atingiu a minha mente. Olha o problema do ser humano: mente e coração. A mente é racional, o coração é apaixonado por coisas fora do normal. A minha mente pensava no que ele dizia e falava: ele tem razão. Como é que um homem que não sabe ler nem escrever, que vende isso aqui na rua para dar comida para os filhos, um dia pode viajar o mundo? Mas meu coração dizia: mas e se Deus quiser fazer? E se Deus resolver dar? Mas como eu estava muito cansado, não estava mais no púlpito, o espírito foi vencido pela minha mente. Quando eu fui abrir a minha boca para falar para ele assim, a desculpa que todo pastor dá quando ele não acredita: vamos esperar, se for de Deus vai acontecer. Quando um irmão falar isso para você, é porque ele não acreditou em bulhufas que você ouviu, né? Ele não quer se comprometer, ele diz: não, vamos esperar, se for de Deus vai se cumprir, é porque ele não acreditou em nada. Quando eu fui falar isso para ele, aconteceu algo comigo que só quem é crente pentecostal pode acreditar. Os meus sentidos foram arrebatados. Instantaneamente eu apareci em outro lugar. É como se eu piscasse o olho, ele estava aqui. Ao abrir o olho, ele não estava mais na minha frente. Eu fui transportado para um outro lugar. Eu não sei explicar se o lugar era grande ou pequeno, se era escuro ou claro. Era um ermo, um vazio. E quando eu perguntei: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Na minha frente, do chão, começou a brotar um edifício. Um edifício foi sendo construído em muito rápido, como aquelas construções que aparecem na televisão, que eles aceleram a câmera. Eu vi nascer o edifício. Eu fui olhando na construção tão rápida, já com janelas. Quando eu olhei lá em cima, tinha um letreiro escrito Hilton Hotel. Quando eu vi Hilton Hotel, eu falei: eu conheço esse hotel. Quando eu disse eu conheço esse hotel e pisquei os olhos, eu vi no que devia ser o 8º andar, um homem de terno e gravata olhando pela janela. Eu não conseguia ver o rosto do homem, eu só via a silhueta dele, porque tinha uma luz atrás dele. Eu pisquei os olhos, agora eu não estou mais aqui embaixo, eu estava atrás do homem. O homem virava a cabeça para olhar e eu virava junto. Ele olhou para a esquerda e eu vi várias casas bem iluminadas, casas bonitas. Ele olhou para a direita e eu vi um letreiro escrito Estádio de Wembley. Quando eu li aquilo lá, Estádio Wembley, eu disse: isso aqui é Inglaterra? Quando eu disse Inglaterra, uma voz gritou dentro daquele lugar: se lembra, filho? E quando eu procurei a voz, o homem sumiu, o prédio sumiu. Eu voltei naquele ermo onde eu estava. Eu olhei para frente e vi aquele homem de terno caindo em câmera lenta e se transformando. Ele não era mais um homem de terno e gravata, agora era uma adolescente, usando roupa de boia fria. Conhece boia fria aqui? Lembra aquele pessoal que pegava caminhão de pau de arara? Daquele jeito, usando uma roupa rota, 2, 3 meias na perna, meia na mão em lugar de luva, chapéu de palha e um embornal nas costas. No embornal tinha a ponta de um facão de cortar cana. Na outra mão ele tinha uma marmita. E ele estava subindo agora a traseira de um caminhão de pau de arara. Quando ele estava subindo, eu comecei a admirar aquilo. Eu falei: como é que esse homem virou isso? A voz gritou de novo: se lembra, meu filho? E eu procurei a voz, não encontrei. Quando eu olhei para frente, não tinha mais caminhão. Eu vi aquele mesmo moço se transfigurar também numa criatura bem pequenininha. E ele virou um menino descalço, sem camisa, de shortinho, todo sujo, segurando nas costas uma caixa de engraxar sapato. E o menino caminhava. De repente a voz perguntou: e agora, se lembra, meu filho? O menininho olhou para mim e deu um sorriso banguelo. Eu comecei a chorar. Eu disse: me lembro, Senhor, porque era eu. Aquele menino era eu. Só que aquele adolescente também fui eu. E aquele homem lá no Hotel Hilton, do lado do estádio Wembley, também era eu. O Senhor mostrou minha vida de trás para frente.
Todo ano eu prego na escola bíblica em Londres e eu me hospedo naquele hotel. Só que antes disso eu fui cortador de cana, apanhei laranja, algodão e café. E antes disso eu fui engraxate, tudo para ajudar uma mãe que não tinha marido e era solteira. O Senhor falou comigo: se eu fiz na sua vida, fala para um mineiro que eu vou fazer na vida dele também. Quando eu voltei em mim, o mineiro estava chorando na minha frente. Eu levantei o queixo dele e falei para ele parar de chorar. Eu segurei ele pelos 2 ombros e disse: pare de chorar, porque se foi o meu Deus que falou com você, o Deus que fez a estéril ser mãe de filho, o Deus que pavimentou um caminho no meio do mar para Israel passar, o Deus que afundou as muralhas de Jericó no chão duro, o Deus que fez o corvo ser garçom para o profeta, o Deus que na ausência de profeta fez uma jumenta profetizar. Se foi o meu Deus, o Deus que fez o relógio de Acais girar ao contrário, o Deus que deteve o sol e a lua para que Josué vencesse uma batalha, o Deus que fez leão jejuar para que Daniel vencesse, o Deus que fez uma baleia, um peixe grande vomitar o profeta na praia, o Deus que fez uma estrela cortar os céus e mostrar a estrebaria. Se foi esse Deus que falou com você, quem viver verá. Quem viver verá, para ver se cumprir cada um dos sonhos, palavras e profecias que o Senhor liberou sobre a sua vida. E só quem crê nessas maluquices, agora não dá um grito, não dá um berro de glória aqui dentro, por favor.